Saúdo a todos os alunos da EBD na paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, vivendo os melhores dias na presença do nosso Deus. Nesta aula nós vamos falar sobre o que Deus pode fazer pelo seu povo. Estamos aqui com a lição de número 7, o Senhor peleja pelo seu povo. Texto áureo. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Verdade aplicada. Adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Objetivos da lição. Mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivar a busca pela perfeita adoração, apresentar o verdadeiro valor da adoração. Textos de referência está em 2 Crônicas, capítulo 17, do versículo 2 ao 6. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Balaíns. Antes buscou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. E ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. Josafá, o rei Josafá, rei de Judá, foi um dos reis que obteve grandes vitórias com o Senhor. Porque o Senhor pelejou pelo povo de Israel e pelo povo de Judá no momento em que houve uma grande guerra. Mas o caminho que Josafá fez é interessante nós conhecermos. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. E nós temos sempre que ter isso em mente. Nós fomos criados somente para adorá-lo. Essa é a razão do homem na terra, adorar ao seu Criador. E o rei Josafá, ele era rei de Judá. Nessa época, o reino estava dividido. Deus havia dito a Saul que o reino se dividiria pela desobediência de Saul, e isso só aconteceu após a morte de Salomão. O reino foi dividido. O reino de Israel, ao norte, capital Samaria, e o reino de Judá ao sul, capital Jerusalém. O reino de Israel, o reino do norte, ele tinha como rei o rei Acabe. E o reino de Judá ao sul, o rei era Josafá. O reino do norte ele tinha uma característica: todos os reis do reino do norte foram reis ímpios, que não temiam ao Senhor. E o reino de Judá, cujo rei foi Josafá, teve alguns reis que levaram o povo ao quebrantamento diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Entre eles podemos citar Asa, Josafá, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. E aconteceu que houve uma aliança entre Acabe e Josafá. Isso está registrado em 1 Reis 22, 4. Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja Ramote e Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo com o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. E dessa maneira, Josafá se aliança com Acabe. Acabe foi um dos reis mais ímpios que Israel teve. Casado com Jezabel, cometeu atrocidades no reino de Israel. E, por um descuido, uma falta de perícia, de escolher com quem fazer aliança, Josafá se aliançou com ele e trouxe graves consequências, não só para o povo de Judá, como também para toda a sua família. Josafá, ele tinha no seu coração agradar ao Senhor. E quando ele começou a reinar, ele foi reto diante do Senhor. Ele tirou os postes ídolos,
enviou príncipes e sacerdotes e levitas a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá, e todo o povo foi ensinado. 2 Crônicas 17:9. Ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei de Judá, e rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram ao povo. Então, o rei Josafá, ele tinha um coração voltado para o Senhor, mas ele tinha um problema. Ele não sabia escolher com quem se aliançar. Ele não peneirava suas amizades. E na época que nós vivemos, nós precisamos muito bem, devemos muito bem saber com quem estamos nos aliançando, porque nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus, ele é a diferença numa cidade, a diferença no estado, a diferença numa nação. Então, ele não pode se aliançar com qualquer tipo de pessoa. E Josafá se aliançou com Acabe. E essa aliança, essa parceria, além de não dar certo, trouxe consequências gravíssimas para a família de Josafá. E em Mateus 10:16, devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Muitas vezes nós somos só simples e esquecemos a astúcia da serpente. Deus, às vezes, cria situações na nossa vida para que nós aprendamos a ser astutos também, não só simples. Porque quando nós somos só simples, nós caímos na armadilha do inimigo, como Josafá caiu na armadilha do inimigo, fazendo aliança com Acabe. Um rei que estava debaixo da maldição do Senhor. Então, nós precisamos sempre ter em mente que o motivo das nossas escolhas é Deus. Tudo o que fazemos, o motivo é Deus. Temos que fazer tudo dirigido por Ele, tudo para Ele, tudo por Ele. E Josafá, cheio de boas intenções, Josafá fez escolhas erradas. E Deus mandou repreender Josafá. Josafá recebeu repreensão de dois profetas. Jeú chega para ele e diz: devias tu ajudar o ímpio e amar aquele que o Senhor aborrece? É um alerta para nós como povo de Deus, como igreja do Senhor. Nós não podemos fazer aliança com aquele que Deus aborrece. Com pessoas de má índole, com pessoas desonestas, pessoas que querem dar jeitinho nas coisas. Porque não existe um meio honesto. Ou somos honestos ou desonestos. E quando nós acabamos fazendo jeitinhos, nós desagradamos a Deus. E o profeta Eliezer também veio e também repreendeu Josafá quando ele fez aliança com Acasias, filho de Acabe, com Jezabel, né? E ele casa-se. Ele deixa o seu filho casar com Atalia, filha de Acabe. Visto que te aliaste a Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras. O profeta avisa Josafá. Mas boas intenções não basta. Nós temos que saber com quem estamos nos aliançando. Provavelmente, Josafá sabia do caráter de Acabe. Mas, talvez pensasse ele, isso não está escrito no texto bíblico, que ele poderia ser uma boa influência para Acabe. Mas as coisas não acontecem dessa maneira. Acabe era mau, astuto e idólatra. Matava e perseguia o povo de Deus. Veja, Josafá faz uma aliança imprudente com um homem que era contra tudo que se referia a Deus. Então, nós aprendemos com Josafá que nós precisamos ser cuidadosos nas escolhas das nossas amizades, cuidadosos com quem nos aliançamos.
E Jesus deixa um bom conselho para nós. Olhe para o fruto. Olhe para o fruto daquela amizade. Olhe para o fruto de quem você está fazendo alianças. Porque pelo fruto é que se conhece a árvore. E nós, às vezes, esquecemos de olhar para o fruto. Olhamos para a aparência, olhamos para o jeitão da pessoa, mas os frutos nós esquecemos de olhar. E Jesus nos alerta, olhe para o fruto. Porque nós, como povo de Deus, nós não podemos ter alianças com quem não quer nada com Deus. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que é uma evolução? Primeiro recebe o conselho, depois para, depois se assenta. Foi isso que Acabe fez. Desculpe, Josafá fez. Josafá, ele se assentou com o ímpio. E isso trouxe grande sofrimento e dor para Josafá. Josafá se deixou persuadir por Acabe. E quando nós nos deixamos persuadir por aqueles que não têm compromisso com Deus, algumas coisas, nós vamos nos envolvendo em algumas coisas muito sérias. Ele foi para uma guerra que não era dele. Deus não mandou ele ir para aquela guerra. Ele foi e a guerra não era dele. Ele desprezou a autoridade espiritual. Está vendo? É ouvir um conselho, parar no caminho e se assentar. E ele ignorou as advertências divinas. E por conta disso ele quase perdeu a vida. Então é todo um processo, né? É pegar uma guerra que não é nossa, é desprezar aquele que Deus colocou sobre nós como autoridade, e é ignorar as advertências divinas. Parece que os ouvidos de Josafá se fecharam a uma realidade tão latente, onde todos viam que aquilo não ia dar certo. Por causa dessa aliança que ele fez. Essa aliança trouxe grande tragédia sobre a sua descendência. As nossas escolhas de hoje acabam por espirrar, acabam alcançando toda uma descendência, uma geração. E Deus trabalha com gerações. Veja bem o que aconteceu, desdobramento para Josafá. Seus filhos aprenderam o mesmo caminho de Acabe. Jeorão, depois da morte de seu pai, Josafá, assumiu o trono e, depois de consolidar o reino em suas mãos, assassinou seus próprios irmãos. Olha que coisa terrível. Porque ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Nós só temos um caminho para andar, é o caminho da obediência, é o caminho que nos leva a Deus, é o caminho que nos conduz para a adoração. Mas, por causa dessa aliança que ele fez no passado, todas as gerações de Josafá foram exterminadas. Porque a filha de Acabe, mulher de Atalia, que era mulher, filha de Acabe, também fazia mal aos olhos do Senhor. E o neto de Josafá, Acasias, também andou nos caminhos de Acabe, e sua mãe Atalia destruiu toda a semente da casa real de Judá. Ela matou os netos e os bisnetos de Josafá. Aí nessa história tão linda, tão bonita, mas tão alerta para nós como igreja, nós percebemos que alianças, elas se estendem a gerações.
Assim como essa aliança se estendeu às gerações de Josafá, as nossas alianças também se estenderão às nossas gerações. E nós, como igreja do Senhor, temos que ter aliança somente com o Senhor. Nós precisamos cuidar dessa parte, sermos astutos como serpente. Com quem eu vou me aliançar? Eu vou me aliançar com aqueles amigos que ainda têm os vícios antigos? Vou me aliançar com amigos que gostam de prostituição? Gostam de roubo? Falam mentiras? Porque isso vai acabar espirrando nas nossas gerações. E muita gente sofre hoje por causa de alianças que foram feitas sem a aprovação de Deus. Nós precisamos ser astutos. Tudo que nós formos fazer, uma sociedade que vamos entrar, uma amizade que queremos ter, nós precisamos realmente ver se isto agrada ao Senhor. Porque não agradava ao Senhor aquela aliança de Josafá com Acabe. E toda a descendência de Josafá foi destruída depois da morte dele. Não restou ninguém. Foi uma história de chacina tão terrível que iniciou-se com uma aliança. Não precisava ter acontecido tudo aquilo naquela família. Mas aconteceu somente por causa de uma aliança errada. Josafá com certeza não sabia que aquela aliança estava comprometendo o futuro moral, espiritual e eterno da sua família e das gerações que dele descenderiam. É muito forte a questão da aliança e nós precisamos cuidar com quem estamos fazendo aliança. Qual é a herança espiritual, moral e eterna que vamos deixar para a nossa posteridade, para as próximas gerações? Precisamos cuidar desse lado. Porque não é só agora, as próximas gerações serão afetadas também. E quando a gente fala em escolhas de amizade, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? A Bíblia diz, não vos unir a um jugo desigual. Deus proibia os filhos de Israel a se casarem com as mulheres ímpias. Não poderia se misturar a semente santa. Nós continuamos sendo semente santa, continuamos sendo uma nação de sacerdotes. E nós precisamos saber fazer as escolhas. E aqui eu quero deixar uma ilustração para vocês, que foi algo que eu vivi há muitos anos atrás. Mas muitos anos, meus filhos ainda eram pequenos. Mas foi um ensinamento que eu trago até hoje para mim. Na época em que saiu aquela questão de jogar calda quente em cima do sorvete, na minha cabeça, eu achava que a hora que jogasse a calda quente em cima do sorvete, o sorvete derreteria. A nossa lógica é diferente da de Deus. Então, na minha cabecinha, ali, eu falava, nossa, vai fazer uma sujeira. E eu vou até pedir para a moça, a garçonete, me dar mais guardanapo para as crianças se limparem, porque vai fazer uma sujeira. E quando eu fui na sorveteria, eu pedi o sorvete para eles, e ela colocou aquela calda quente em cima do sorvete, e a calda endureceu, eu fiquei surpresa. Nossa, eu fiquei muito surpresa. Eu falei, meu Deus, que negócio que é esse? A calda quente endureceu no frio, o sorvete não derreteu. Foi uma surpresa muito grande na minha vida, porque eu não esperava que aquilo acontecesse. Eu tenho certeza que Josafá não esperava que a amizade dele com Acabe destruiria a sua família. E aí eu saí daquela sorveteria intrigada com essa história. E eu falei, pai, que negócio estranho que é esse? A calda endureceu.
E aí o Senhor falou comigo. Ele disse assim: filha, é por isso que o meu povo não pode se misturar com o mundo, porque aquilo que é quente adquire a característica daquilo que é frio. E foi exatamente isso que aconteceu com os filhos de Josafá. Essa amizade de Josafá com Acabe, essa aliança estreita que levou Josafá a conviver com os filhos de Acabe, com o sistema do reino de Israel, transformou os filhos de Josafá em pessoas iguais a Acabe. Então, aquilo que nós fazemos, as alianças que formamos, elas vão influenciar diretamente os nossos filhos e após as gerações vindouras. Mas Josafá tinha um coração voltado para o Senhor. E Josafá se arrependeu do que ele tinha feito. E Deus aceitou o arrependimento de Josafá. Mas as consequências daquilo que ele fez, Deus não retirou. As gerações de Josafá sofreram as consequências de uma aliança mal feita. Ao final do reinado de Josafá, 3 reinos uniram forças para invadir Judá. Mas aí Josafá tem novamente uma chance de fazer uma nova aliança. Louvado seja Deus que sempre nos dá a chance de retomarmos algumas coisas. Então Josafá entra numa nova aliança. Através do arrependimento, Josafá fez uma aliança com o Senhor. Ele fez a escolha mais assertiva da vida dele. Porque quando esses 3 reis vieram para invadir Judá e destruir todo o reino de Judá, Josafá conclama o povo, chama o povo para um jejum, para o templo, e lá eles jejuaram, crianças, animais, estavam todos lá, se arrependendo, clamando ao Senhor, orando ao Senhor para uma solução. E aqui tem uma das coisas mais lindas da Bíblia. Que arma poderosa que Josafá usou. 3 reis completamente armados, com lanças, carros de guerra, totalmente com aparato para a guerra, vieram contra Josafá, contra Judá, para destruir Judá, o reino de Judá. Eles estavam prontos, preparados militarmente para a guerra. Só que eles se esqueceram que um rei que retornou uma aliança com o Senhor dos Exércitos tinha as armas mais poderosas da história: jejum, oração, clamor. Josafá se arrependeu e pega essas 3 armas e vai enfrentar a batalha. Então Deus diz a ele: nesta batalha não tereis de pelejar. Só olha e vede o grande livramento do Senhor. E aquelas armas de ferro, aquelas armas que aqueles 3 reis unidos tinham contra o reino de Judá, foram ineficientes. Eu fico imaginando a cena, os 3 exércitos vindo contra o reino de Judá, e aquele povo adorando ao Senhor. Aquele povo clamando e adorando a Deus. E quando eles têm essa atitude de rendição e começam a adorar a Deus, Deus destrói todos os exércitos dos 3 reis e eles batem em retirada. A igreja alcança vitória contra os inimigos quando há envolvimento de todos, porque todos estavam lá.
Quando os inimigos se levantam contra a igreja, todos têm que estar presentes. Todos têm que estar clamando. Todos têm que estar buscando. E todos têm que estar oferecendo ao Senhor uma adoração genuína. Uma adoração que possa mover o céu. Josafá não pelejou, ele adorou. Ele buscou ao Senhor e confiou nele. Contra armas poderosas do inimigo, a oração, o jejum e a adoração provaram ser armas muito mais poderosas e eficientes que qualquer arma do inimigo. Se você está enfrentando uma guerra, adore ao Senhor. Se você está necessitando de qualquer coisa, adore ao Senhor. Porque num dos momentos mais críticos da minha vida, há 13 anos atrás, quando eu entrei num centro cirúrgico onde meu filho tinha sido operado, e o médico disse para mim: eu já preparei o teu filho para o enterro, vou assinar o atestado de óbito. Eu falei: Deus não trouxe ele aqui para morrer, mas trouxe para viver. Ele falou: já fiz tudo, ele não tem mais nenhum minuto de vida e já está preparado, já costurei ele para o enterro. Eu saí daquele centro cirúrgico e adorei ao Senhor. Adorei ao Senhor. Num dos momentos mais críticos. E meu filho voltou a viver. Anos mais tarde, mais ou menos uns 3 anos depois, eu perguntava ao Senhor: Senhor, tantas mães perdem seus filhos, e o Senhor devolveu. Qual é o segredo? Ele disse assim para mim: a tua reação em fé na circunstância moveu o céu a teu favor. A adoração move o céu. Davi, no Salmo 18, diz: clamou esse pobre ao Senhor e ele ouviu. E ele desceu nas asas de um querubim, desbaratou as saraivas. E depois ele diz: livrou-me do forte inimigo, me fez saltar muralhas, me fez andar por muitas águas. Então, a nossa adoração genuína, ela move o céu a nosso favor. Josafá descobriu isso naquele dia. Quando todo o povo reunido a adorar, Deus venceu a guerra por eles. Mas ele teve que aprender a duras penas como é difícil nós não darmos atenção às alianças que fazemos. Porque todas as alianças que nós fizermos têm que ser com a aprovação do Senhor. Porque traz uma série de consequências depois. Então, que nós possamos entender o valor da adoração na nossa vida. E aqui eu quero terminar com a conclusão da revista. Obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente do exército. Enquanto louvavam, o Senhor preparou emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor, e Ele guerreia as nossas guerras, enquanto formos fiéis adoradores. Que Deus abençoe vocês, que nós possamos saber que nós somos povo de Deus, e ensinar aos nossos filhos que nós somos povos de Deus. E é com Ele, somente com Ele, que precisamos fazer alianças.